Hollywood lamenta a perda do ator e comediante Bernie Mac. O humorista de 50 anos morreu sábado em um hospital de Chicago. Bernie, uma foto aqui pra gente! Que p*** é essa aqui? Bernie Mac foi um dos comediantes mais amados de sua geração. Bernie influenciou a comédia norte-americana no mesmo nível que Richard Pryor. Ele surgiu nas ruas de Chicago e se tornou uma grande estrela de Hollywood. Ele brilhava como um diamante. Ele foi capaz de lutar até chegar ao topo sem abrir mão de seu estilo e se tornou uma figura paterna para milhões de norte-americanos. Ele não era falso, ele se dedicava de corpo e alma. E o que o Bernie quisesse falar, ele falava na cara. Pode crer. Mas em julho de 2008, no auge de sua carreira, ele foi hospitalizado com pneumonia. Após 3 semanas sob tratamento intensivo, ele morreu aos 50 anos. Não dá pra acreditar que ele morreu. Ele era um dos reis da comédia. Eu adorava ele. Eu fiquei completamente chocado porque eu tinha visto ele há pouco tempo e ele estava ótimo. A causa oficial da morte do Bernie foi complicações geradas pela pneumonia. E a declaração liberada logo depois da morte alegava que a morte dele não tinha ligação com outros problemas de saúde. Mas é muito improvável que um homem saudável de 50 anos morra de pneumonia. Então eu acredito que a declaração não está contando toda a história. Havia outra coisa acontecendo no corpo do Bernie nos dias que antecederam a sua morte. Autópsia de famosos. Bernie Mac. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Não foi realizada nenhuma autópsia no corpo do Bernie. Então, se eu quiser entender como essa pneumonia se tornou fatal, eu vou ter que avaliar todas as informações disponíveis, incluindo os relatos do próprio Bernie sobre sua vida e os testemunhos de quem mais o conhecia. Sexta-feira, 11 de julho de 2008, Chicago, Illinois. 4 semanas antes de sua morte, Bernie Mac estava nos bastidores de um evento de arrecadação para Barack Obama. Em sua campanha para se tornar presidente, Obama queria impressionar a elite de Chicago, então ele chamou Bernie como convidado especial. Os dois eram de uma parte similar de Chicago a essa altura, não eram muito distantes. Obama estava prestes a se tornar presidente e Bernie Mac estava prestes a se tornar um dos maiores comediantes do mundo. Naquela época, o Bernie estava no auge da carreira. Todo mundo queria um pouco do Bernie, todo mundo queria ele nos filmes, então poder contar com ele devia ser um privilégio para o Barack Obama. O homem de família de 50 anos havia acabado de filmar seu filme mais recente, Surpresa em Dobro, com John Travolta e Robin Williams. E ele estava prestes a voltar a Los Angeles para começar a trabalhar em um novo programa de TV. Nas semanas que antecederam a morte dele, os amigos e familiares descreveram a saúde do Bernie como sendo boa. E pelas fotografias, ele parece estar feliz e relaxado. Um homem aproveitando seu sucesso. Mas o sucesso para Bernie foi uma luta longa e incansável. Ele nasceu como Bernard McAuliffe, no bairro de Englewood, em Chicago, em 1959. Crescendo em um ambiente difícil, sem um pai, Bernie contava com sua mãe. O que fez o Bernie querer ser comediante foi ver a mãe dele chorando. Ele não conseguia fazer ela parar, mas quando o Bill Cosby apareceu na TV, de repente ela estava dando risada. E foi aí que ele percebeu que isso era uma opção para fazer com que a mãe dele risse pro resto da vida dela. Ele adquiriu essa noção aos 5 anos. Quando ele viu como aquela comédia transformava ela, ele pensou, talvez ela nunca mais chore se eu fizer comédia. Dos amigos de escola aos passageiros no trem L, Bernie encontrava o riso onde fosse capaz. Mas logo ele tinha sua própria família para sustentar após se casar com Rhonda e ter sua filha Janice. Ele aceitou uma série de trabalhos mal remunerados como entregador, fritador de peixes e operário em um ferro velho.
Depois do trabalho, ele fazia sua apresentação de comédia em noites de palco aberto em clubes no centro de Chicago. O caminho dele foi muito lento, muito difícil, muito doloroso e muito cheio de fracassos. Ele trabalhava até não poder mais de dia e fazia comédia à noite. Olha só! Vamos lá, você consegue, vovó? O Bernie não era nem um pouco sutil. Ele era bem vulgar. Ele dava uma opinião honesta sobre o que ele sentia. Ele queria fazer as pessoas rirem, então ele ia ficar lá até conseguir arrancar uma risada de você. Oh, deixa comigo, querida. Tá bom, já entendi. Era uma batalha bem árdua. Mas o Bernie criava uma conexão muito forte com o público, porque eles conseguiam se identificar com o que ele fazia. Ele conseguia expressar isso de um jeito engraçado. Palmas pra ela, eu adorei, querida. Sua grande chance veio quando a gravadora de hip-hop Def Jam criou uma turnê nacional dos melhores comediantes negros. A Def Comedy Jam transformou o Bernie numa lenda. Na semana seguinte, todo mundo dos Estados Unidos conhecia o Bernie Mac. No fim dos anos 90, Bernie era o maior comediante negro dos Estados Unidos, lotando arenas na turnê Kings of Comedy. A reação do público fez com que os executivos da Fox vissem em Bernie o potencial para ser uma estrela de horário nobre na TV. A premiada série Bernie Mac, um tio da pesada, teria 5 temporadas. O Bernie Mac teve a maior série estrelada por negros da televisão. Ele era o novo pai dos Estados Unidos. Todo esse sucesso do Bernie é uma história clássica de ascensão social. Ele cresceu em um ambiente difícil e, analisando a fundo o contexto dele, acho que encontrei uma coisa que pode ser bem significativa. A mãe do Bernie morreu quando ele tinha apenas 16 anos. E num curto período de alguns anos, o irmão dele e o pai também morreram. Nós sabemos que o Bernie morreu jovem, aos 50 anos. Então, será que há uma justificativa genética para todas essas mortes? Agosto de 1976, Chicago. A mãe de Bernie foi diagnosticada com câncer de mama. Durante vários meses, ele a viu ficar mais magra e mais fraca. Mas sempre que ele tentava discutir a situação, sua mãe mudava de assunto. Ela morreu enquanto ele ainda estava no ensino médio. Um ano após o falecimento da mãe, o irmão de Bernie morreu repentinamente de parada cardíaca e alguns anos depois, seu pai, de quem Bernie não era próximo, morreu de insuficiência renal. Não existem ligações médicas entre as mortes na família do Bernie. Mas eu não sei ao certo, a essa altura, se a morte dele foi resultado de alguma herança genética. Porém, a perda de tantos familiares próximos traz a questão do impacto emocional que estas tragédias causaram no jovem Bernie. A dor, as perdas, as coisas que ele viu quando era jovem, era isso que dava forças para ele. É isso que acontece quando você é humorista, especialmente humorista profissional. Você usa toda a dor dentro de você como combustível para alimentar e moldar o seu caráter. Sejam bem-vindos ao show. Eu vou ser o seu anfitrião e quero começar apresentando... A mãe encheu ele do que ele chama de maquismo. Ela deu pequenos conselhos sobre autoconfiança, sobre sobrevivência, sobre não desistir. E a comédia se tornou a coisa que mantinha ele são durante essas experiências realmente dolorosas, que teriam derrubado muitas outras pessoas. Do que é que você tá falando, cara? Mas eu acho que a resistência do Bernie Mac era a verdadeira chave da comédia dele. Quando Bill Cosby fez a mãe dele rir, ele percebeu que existiam muitas mães por aí que ainda não estavam rindo e ele quis fazer isso por elas. Eu estou começando a construir um retrato de um homem que se dedicava a deixar os outros felizes. Mas me pergunto se toda essa dedicação não fez com que ele acabasse se esquecendo do seu próprio bem-estar. 17 de julho de 2008. Bernie não está se sentindo bem. Ele faz uma consulta com sua médica e reclama de cansaço e febre. A doutora aconselha Bernie a se internar em um hospital. Em apenas 3 semanas, ele estará morto.
3 semanas antes de morrer, o próprio Bernie se internou em um hospital com sintomas de resfriado. Eu já sei que o Bernie passou vários anos se esforçando para atingir suas metas. O desgaste de uma carreira no entretenimento já fez com que alguns comediantes, como Richard Pryor e Robin Williams, vivessem uma vida repleta de abusos. Então, será que a morte do Bernie estaria ligada a um vício que enfraqueceu seu corpo? A partir do início dos anos 90, Bernie fazia turnês durante 48 semanas por ano. Nos fins de semana, ele voltava para casa para ver sua mulher e filha, mas a maior parte de seu tempo era passado na estrada. Não existia muita consistência. Ele dormia em lugares diferentes, comia em lugares diferentes. E muita gente acha isso bem difícil. Pessoas na indústria musical, assim como comediantes e atores, costumam recorrer a drogas e álcool. Faz parte desse estilo de vida. Alguns dos clubes em que ele se apresentava em Chicago tinham membros de gangues, sabe, bandidos. E o pessoal usava muita droga nos clubes. Esse era o tipo de gente que frequentava. Mas o Bernie não era de beber muito. Eu vi ele fumar um charuto e, quem sabe, tomar uma tacinha de vinho. Eu não acho que isso estava no DNA dele. Quando se tem muito pouco tempo para estar em algum lugar e é preciso estar de pé muito cedo, não se tem tempo para essas tentações. Ficou claro que o Bernie não tinha problemas com drogas ou álcool. Ao contrário, parece que ele os considerava distrações que podiam atrapalhar o que ele considerava realmente importante: o sucesso. Porém, o Bernie de fato possuía um mau hábito: fumar. O médico forense de renome mundial, Dr. Michael Hunter, está investigando a morte do lendário comediante Bernie Mac. Ficou claro que o Bernie não tinha problemas com drogas ou álcool. Porém, o Bernie de fato possuía um mau hábito: fumar. Bernie começou com cigarros ocasionais antes ou depois das apresentações. Olha só! Com o aumento do número de shows, o fumo também aumentou. 1996. Bernie acorda com um ataque de tosse incontrolável. Bernie, tá tudo bem? Tô bem. A tosse do Bernie pode ter sido resultado de uma inflamação no trato respiratório. E ele mesmo alegou que esta ocorrência o levou a parar de fumar. Porém, mesmo após parar de fumar, ainda haviam sinais de problemas respiratórios. Ele tinha falta de ar. Ele não conseguia terminar uma sentença sem precisar respirar de novo. Quando ele falava era assim: oi, e aí? Sabe, ele respirava com dificuldade, então eu sempre soube que ele tinha um problema respiratório. Apesar da dificuldade para respirar, eu pude ver por fotografias que o Bernie continuou fumando charutos até o fim da vida. Todo mundo tem um vício ou alguma coisa do tipo, e o Bernie adorava charutos. Ele aproveitava para fumar um charuto sempre que surgia uma oportunidade. E o Bernie não se preocupava, assim, parecia que ele não estava nem aí. Eu dizia: cara, você mal consegue respirar e você tá aí fumando esse charuto, cara. O charuto fazia parte do show dele, o charuto fazia parte da marca dele. Era como um sinal de riqueza, a marca do cara que conseguiu chegar lá. O Bernie não foi o primeiro astro de Hollywood a fumar charutos e com certeza não será o último. Mas eu não estou convencido de que a dificuldade que ele tinha para respirar se deve apenas ao fumo. Nós sabemos que os problemas de saúde do Bernie foram aparecendo ao mesmo tempo em que ele se tornava um produto importante de Hollywood. E a pressão intensa, tanto das viagens quanto do trabalho constante, tende a fazer com que todos os problemas piorem cada vez mais. Bernie, por favor! Bernie, por favor! Aquele cara era viciado em trabalho. É sério. Eu acho até que ele tinha uma dificuldade para relaxar.
O ritmo do trabalho dele, pra mim, era muito exaustivo. Tinha dias em que ele acabava com a gente tinha que fazer ensaios de 8, 9 horas. E quando a gente ia pra casa, ele ia pra alguma filmagem ou pra outro show. Ao gravar o 100º episódio de Bernie Mac, um tio da pesada, Bernie já não conseguia disfarçar sua dificuldade para respirar. A gente fez uma cena e logo em seguida ele teve que ir pro camarim para inalar oxigênio, porque ele não conseguia respirar. Era bem difícil ver aquilo, porque a gente costumava sentar em volta de uma mesa e ficar fazendo piadas, mas ele não conseguia mais fazer isso, porque depois de cada take ele tinha que ir pro camarim inalar oxigênio. Então a gente percebeu que a coisa era séria, que estava um pouco além do controle dele. A dificuldade para respirar do Bernie, bem como a utilização de oxigênio, claramente indicam que ele já vinha sofrendo há um bom tempo. Analisando melhor a condição dos pulmões dele, eu descobri uma coisa que levou a minha investigação para uma direção totalmente diferente. O Bernie fez uma declaração no mês de fevereiro de 2005, onde ele alegou que convivia com uma doença respiratória rara e misteriosa, a sarcoidose. Esta é uma doença que afeta o sistema imunológico do nosso corpo. No caso de uma pessoa saudável, o corpo luta contra infecções atacando-as com glóbulos brancos. Mas a sarcoidose confunde o sistema imunológico e faz com que ele comece a atacar tecidos saudáveis. Isso começa nos pulmões, onde os ataques causam inchaços, chamados de granulomas, e pode se espalhar para outras partes do corpo, como a pele e os olhos. Segundo a declaração do Bernie, esta condição não era algo que ele havia desenvolvido recentemente. Ele havia sido diagnosticado mais de 20 anos antes. A vida e carreira do lendário comediante Bernie Mac foram interrompidas em 2008 em um hospital de Chicago. Agora, o profissional legista Dr. Michael Hunter descobriu uma reviravolta dramática em sua investigação sobre a causa da morte. Eu descobri que no ano de 2005, o Bernie declarou publicamente que sofria de uma doença rara, a sarcoidose. 1983, Chicago. Bernie, aos 27 anos, estava jogando basquete com seus amigos. Vai, vamos lá. Vai. Pega. De repente, ele foi acometido por uma exaustão intensa que fez com que ele parasse de se mexer e ficasse sem ar. Apenas depois de tirar raio-x dos pulmões de Bernie, o médico descobriu que ele possuía a doença. A origem dessa doença ainda não é muito clara, mas considera-se que as pessoas tenham uma predisposição genética a desenvolver sarcoidose. E para os que possuem essa tendência, o surgimento é provocado por fatores ambientais. E um trecho das memórias do Bernie me fez acreditar que a sarcoidose dele foi provocada quando ele ainda era adolescente. Rhonda! Após se formar no ensino médio, Bernie trabalhou em um ferro velho. Oi! Oi, querido, tudo bem? Após passar o dia mexendo nas peças, Bernie voltava para casa coberto de poeira metálica. Mais tarde, ele refletiu sobre como respirar esta poeira pode ter prejudicado seus pulmões. Qualquer ambiente em que se está respirando certos tipos de poeira durante um longo período de tempo pode ser perigoso. Poeira metálica, em particular, pode causar fibrose ou cicatrizes nos pulmões. Mas no caso do Bernie, esta exposição prolongada à poeira pode ter sido o fator que provocou a sarcoidose. Nós nunca vamos saber com certeza como o Bernie desenvolveu essa doença. Mas o que nós sabemos é que esta doença pode atacar e depois retroceder. Parece que nos meses que antecederam a morte do Bernie, a sarcoidose havia atacado, afetando a pele dele. 17 de julho de 2008, 1h30 da tarde. 3 semanas antes da morte de Bernie. Sofrendo de febre, Bernie foi aconselhado por sua médica a se internar em um hospital.
Em vez disso, ele foi visitar outra clínica. Mas o motivo não eram os sintomas de gripe. Ele foi se encontrar com seu velho amigo e dermatologista, o Dr. René Earls. Há quanto tempo a gente não se vê? Ele foi meu paciente durante muito tempo e nós acabamos nos tornando mais do que médico e paciente, nos tornamos amigos. Ele estava muito feliz porque tinha uma apresentação nova e já estava com planos para lançar uma série nova. Bernie fazia consultas regulares com o Dr. Earls para tratar as lesões de pele que haviam aparecido em seu corpo e em seu pescoço. A sarcoidose é o tipo de condição que afeta múltiplos sistemas. A sarcoidose se manifesta na pele como uma espécie de crescimento, como se fosse um terreno montanhoso onde antes costumava ser uma planície. Às vezes vem acompanhada de coceira, mas às vezes mal dá para perceber. Isso é algo que a gente já fazia há anos. Para quem está no show business, um problema que afeta o rosto é um problema que afeta toda a sua carreira. Apesar do Bernie parecer estar tendo um ataque antes de sua morte, o fato dele estar sendo tratado para lesões na pele me mostra que, na verdade, ele estava controlando a doença. E existem mais evidências disso nas imagens e vídeos mais recentes do Bernie. Fica óbvio que ele está sofrendo flutuações de peso e dá para notar principalmente pelo rosto. Isso é consistente com os efeitos colaterais de um esteroide utilizado para controlar a doença, a prednisona. Ele me ligou e disse que estava ótimo. Ele disse que estava jogando beisebol de rua. Ele demonstrou surpresa pela capacidade pulmonar estar melhor do que ele achava. Eu me lembro que ele fez um filme sobre beisebol em que teve que correr. Ele disse que correu pela escada e conseguiu chegar lá em cima. Ao longo dos anos, a condição de Bernie às vezes melhorava, mas também piorava a ponto de forçá-lo a cancelar alguns compromissos. Mas a decisão nunca durava muito, como ele explicou em uma entrevista. Eu sei que você nunca desistiria do stand-up, mas vai voltar à turnê no ano que vem? Exato. Por quanto tempo? Exato. Vai fazer uns 30 dias? Uns 40 você acha dias. que a bateria já está recarregada? Eu estava muito ocupado com a TV e o cinema, e quando a gente se compromete, precisa fazer uma coisa de cada vez. Gosto de fazer isso, eu gosto de agradar as pessoas. Eu não quero que ninguém diga que o Bernie Mac perdeu a mão. Então, em 2005, a publicitária de Bernie anunciou que a sarcoidose estava em remissão. Após ser liberado, Bernie continuou trabalhando. Naquele ano, ele fez parte de 2 filmes grandes: 12 Homens e Outro Segredo, com Brad Pitt e George Clooney, e A Família da Noiva, com Ashton Kutcher. O Bernie Mac deu uma entrevista muito interessante a um dos talk shows. Ele disse: eu tô pensando em relaxar, eu tenho um barco, tenho dinheiro suficiente, talvez seja a hora de aposentar e jogar golfe. Mas o Bernie estava longe de fazer isso. Ele era um cara que não conseguia dizer não para uma oportunidade. Não existia uma linha de chegada para ele. Eu não me lembro de nenhuma ocasião em que ele não quisesse ou não pudesse trabalhar. Quando se é diagnosticado com uma coisa dessas, a gente nunca sabe quanto tempo ainda tem. Talvez ele estivesse ansioso para fazer o máximo de coisas possível. Ele ralava e trabalhava o máximo possível. Foi assim que começou e era assim que ia terminar. Então não era uma doença que ia impedir ele. A morte repentina de Bernie Mac, em 9 de agosto de 2008, causou um choque na indústria do entretenimento. Não dá pra acreditar que ele morreu. Ele era um dos reis da comédia, eu adorava ele. É triste, ele morreu jovem. Eu tenho 39 anos e 50 ainda é muito novo, irmão. Agora, o médico legista de renome mundial, Dr. Michael Hunter, está estudando os últimos momentos de Bernie para descobrir o que deu errado. A sarcoidose raramente é fatal sozinha. Então eu tenho que procurar em outro lugar pela causa da morte. 17 de julho de 2008, 3 da tarde. A consulta de Bernie para tratar as lesões em sua pele não está indo de acordo com o plano. Ele parecia estar meio cansado, meio fraco e não muito bem.
Eu decidi na hora não fazer o tratamento. O Dr. Earls dá oxigênio a Bernie e o deixa deitar em uma poltrona para descansar. Tá bom. Ele deitou e dormiu durante algumas horas, enquanto inalava oxigênio. Eu dei uma olhada nele algumas horas depois e dava para ver que tinha alguma coisa errada. Como está se sentindo? Eu fiquei bem preocupado, porque ele estava claramente doente, àquela altura. A respiração e a frequência cardíaca de Bernie estão irregulares. O Dr. Earls telefona para a médica de Bernie no hospital Northwestern. Ela pede que ele mande Bernie de volta ao hospital imediatamente. Naquela manhã, o Bernie estava reclamando de sintomas de gripe. Mas, aparentemente, a infecção havia piorado e se espalhado para os pulmões. 10 da noite, Hospital Northwestern Memorial. Os médicos diagnosticam pneumonia nos 2 pulmões. Bernie é internado imediatamente na unidade de tratamento intensivo do hospital. Tratado com antibióticos, um homem de 50 anos seria capaz de se recuperar de uma pneumonia dentro de poucos dias. E quanto mais cedo o tratamento começar, melhor o resultado. Mas no caso do Bernie, parece que a pneumonia dele já estava em estado crítico. Os médicos decidem que os pulmões de Bernie não serão capazes de combater a infecção sozinhos e utilizam um respirador artificial. – 3 de agosto de 2008. Após 2 semanas na UTI, a condição de Bernie se estabiliza. Sua assessora de imprensa faz uma declaração anunciando que o comediante está no hospital com pneumonia. Ele está respondendo bem ao tratamento e espera-se que a recuperação seja completa. Em 1 semana, Bernie estará morto. Depois que o Bernie foi internado no hospital com pneumonia, nós sabemos que os médicos foram capazes de estabilizar a condição dele com o uso de um respirador. Porém, depois de 2 semanas, ficou claro que o Bernie ainda não era capaz de respirar sozinho. O comediante Bernie Mac está se recuperando de uma pneumonia em um hospital de Chicago. Segundo sua assessoria, a condição de Mac continua a mesma, mesmo após vários dias de tratamento. Se a pneumonia do Bernie estava respondendo ao tratamento, eu preciso descobrir por que ele ainda estava mal. O histórico de sarcoidose do Bernie fazia com que ele tivesse um risco bem maior de desenvolver hipertensão pulmonar. Isso acontece quando a pressão sanguínea aumenta nas artérias que levam aos pulmões. É um problema de saúde muito sério, pois pode prejudicar a circulação do sangue pelos pulmões, diminuindo assim a oxigenação do corpo. Isso pode explicar por que ele ficou tanto tempo na unidade de tratamento intensivo. 3 de agosto de 2008. 5 dias antes da morte de Bernie. Bernie permanece em sedação profunda com o respirador entubado até seus pulmões. Os médicos o tiram da sedação periodicamente para sua própria segurança. O tratamento era ininterrupto, mas ele não conseguia falar porque estava entubado. Ele estava usando um respirador. Era muito angustiante. Oi, querido. Fica firme. O respirador é profundamente desconfortável. Fica calma. Bernie aprende a se comunicar com sua família por leitura labial. Espera um pouco. Eu vou estar aqui do seu lado, está bem? Na situação do Bernie, os médicos não tinham muito o que fazer, além de esperar que ele acabasse recobrando as forças. Mas logo ficou claro que a condição dele, na verdade, estava piorando. Há relatórios que sugerem que os pulmões dele estavam funcionando a apenas 50% da capacidade. A gravidade da situação era bem óbvia.
A queda na capacidade dos pulmões é uma circunstância muito difícil de superar. Ele parecia estar sofrendo uma espécie de colapso. O corpo estava claramente se deteriorando. E a esposa e a filha dele estavam lá, implorando para que ele aguentasse. A esposa tinha sido o rochedo dele durante quase toda a vida adulta. E ela implorava para que ele não desistisse, dizendo que estava esperando ele voltar. E tudo que ele podia fazer era encolher os ombros com uma espécie de resignação. Enquanto sua esposa não está olhando, Bernie olha para a filha e forma com a boca as palavras "estou morto". O Bernie sabia que o corpo dele estava dizendo naquela hora e ele sabia que era o fim. 8 de agosto de 2008, um dia antes da morte. Os médicos estão executando um procedimento de rotina para substituir a sonda alimentar de Bernie quando seu corpo sofre uma parada cardíaca repentina. Parada cardíaca. Os médicos se esforçam para ressuscitá-lo. Não tem pulso, sem pulso, sem frequência cardíaca. O oxigênio está flutuando de novo. E agora? Espera. Finalmente, eles conseguem fazer o coração de Bernie voltar a bater. Rhonda e Janice rezam para que o homem que superou tantos obstáculos em sua vida encontre forças para superar mais um. Mas Bernie não está fora de perigo. E menos de uma hora depois de sua primeira parada cardíaca, o coração de Bernie entra em colapso novamente. Nada, nenhuma mudança. Ele parecia estar se recuperando tão bem, eu não acredito nisso. Às 2 da manhã de 9 de agosto de 2008, Bernie Mac morre. Hollywood lamenta a perda do ator e comediante Bernie Mac. O humorista de 50 anos morreu sábado em um hospital de Chicago. Eu fiquei chocado, porque eu tinha visto ele há pouco tempo e ele tinha me dito que estava ótimo. Eu acho que a perda foi muito inesperada. E muito cruel, porque não foi a típica morte prematura de um artista por conta de uma vida alucinada. Foi muito diferente. O relatório que foi liberado depois da morte declara que o Bernie morreu de parada cardíaca, que teria sido uma complicação durante o tratamento da pneumonia. A morte repentina do Bernie foi um choque para amigos, familiares e para o mundo. Mas o relatório não explica por que o Bernie morreu de uma doença que raramente é fatal para homens da idade dele. Em 2010, a viúva de Bernie Mac, Rhonda, processou o Dr. Ren Earls por negligência médica. Ela alegou que o Dr. Earls manteve Bernie em sua clínica durante 9 horas em vez de chamar uma ambulância e, como resultado, Bernie sofreu uma série de complicações que levaram à sua morte 3 semanas depois. Ele me disse que tinha uma infecção no trato respiratório superior, mas que a médica já tinha realizado um tratamento. Ele me disse que tinha recebido uma injeção cerca de 1 hora antes da nossa consulta e que ia ficar bem. Se o Bernie realmente recebeu uma injeção no hospital, provavelmente era um antibiótico para tratar a pneumonia. Então, eu acho que o Bernie e o Dr. Earls fizeram todo o possível para tratar a condição dele. E, de fato, a queixa contra o Dr. Earls acabou sendo retirada pela família do Bernie. Então é possível que as complicações que levaram à morte do Bernie
tenham ocorrido após ele ser internado no hospital. O Bernie ficou entubado durante 3 semanas, e isso era essencial para mantê-lo vivo. Mas isso também traz seus riscos. Os pacientes na UTI correm um risco muito maior de contrair MRSA. MRSA são estafilococos áureos resistentes à meticilina, um tipo de bactéria resistente a antibióticos comuns, o que torna o tratamento muito difícil. Os pacientes que mais correm risco são os que fazem uso de aparelhos invasivos, como respiradores. O tubo fornece um caminho direto para que as bactérias entrem nos pulmões. MRSA pode causar uma pneumonia fatal. E eu acredito que o Bernie tenha contraído esta variedade quando já estava no hospital. Mas eu não acho que esta seja a explicação completa do porquê o Bernie morreu. Depois da morte, os agentes publicitários do Bernie declararam que o histórico de sarcoidose não foi um fator agravante. Porém, eu descobri algo que contradiz essa declaração. Eu acho que a sarcoidose foi um fator crucial na morte dele. Na madrugada do dia 9 de agosto de 2008, o astro de Hollywood Bernie Mac morreu de pneumonia enquanto era tratado no hospital. Agora, o médico forense de renome mundial, Dr. Michael Hunter, está juntando evidências para explicar por que Bernie não foi capaz de se recuperar. O relatório inicial liberado depois da morte do Bernie declara que a sarcoidose não foi um fator agravante. Mas eu acredito que tenha sido exatamente o oposto. Apesar do Bernie ter sofrido de problemas respiratórios em seus últimos anos, em 2005 ele declarou que estava em remissão. Mas a sarcoidose pode parecer estar em remissão e voltar de forma repentina e ainda mais grave. Se observarmos o conteúdo dos shows do Bernie, ele estava falando em ficar mais lento, estava falando sobre a perda da libido, ele falava sobre não conseguir fazer coisas que costumava fazer. Essa era a gênese do show dele, ele falava dessas coisas o tempo todo. E apesar de ser engraçado, era muito real. Eu acho que foi uma reviravolta muito cruel na vida do Bernie, ele ter trabalhado por mais de 20 anos para conseguir chegar onde ele chegou, ganhar alguns anos de sucesso e o corpo dele começar a falhar. Mas a gente nunca falava nisso. A gente nunca virou pra ele e perguntou: cara, por que a sua cara tá inchada? Sabe, assim, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Ele sempre dizia: tá tudo bem, não tem nada de errado comigo. Eu tô ótimo. Tá pensando o quê, cara? Eu tô ótimo. Ele não queria acreditar nisso. Só queria esquecer e continuar trabalhando. Por isso eu acho que existia uma dissonância cognitiva na mente dele àquela altura. Aquilo era real, estava acontecendo. Mas ele tinha levado tanto tempo para chegar até lá. Agora, o Dr. Hunter encontrou a última evidência capaz de revelar a causa da morte de Bernie. A sarcoidose do Bernie havia atacado antes da morte dele. E ele estava procurando tratamento para as lesões na pele associadas com a doença. Supõe-se que, pouco antes de ser hospitalizado, o Bernie havia mudado para um novo remédio. Eu descobri que... Meu Deus, ele estava vendo outro médico. Desde a última vez que a gente tinha se visto, e ele ainda tinha recebido medicação adicional. Tudo sem eu saber. Segundo o Dr. Earls, o outro médico pode ter receitado anti-TNFs para o Bernie por causa da inflamação. TNS, ou fator de necrose tumoral, é um grupo de proteínas no corpo que regula as células imunológicas. Estas proteínas podem ser suprimidas por remédios anti-TNF, que diminuem a quantidade de inflamação associada às lesões na pele. Ele estava usando um medicamento bem forte, bem potente, que tinha um fator de cura muito bom, mas para alguém com 50% da capacidade pulmonar,
ele tinha o potencial de causar efeitos adversos. Então este medicamento iria inibir o sistema imunológico e o corpo estaria menos apto a lutar contra as outras infecções que ocorressem. Se o Bernie estivesse tomando este remédio, é provável que ele estivesse prevenindo o corpo de lutar contra a pneumonia. Após examinar todas as evidências, o Dr. Hunter pode finalmente elaborar a história das últimas horas de vida de Bernie Mac. Os anos que o Bernie Mac passou vivendo com sarcoidose comprometeram muito os pulmões dele. Os pulmões enfraquecidos o tornaram vulnerável a infecções do trato respiratório, como pneumonia. Nas 3 semanas que antecederam a morte dele, ele contraiu uma variedade particularmente agressiva de pneumonia. O sistema imunológico dele, inibido pelo remédio que ele vinha tomando, não foi capaz de combater a infecção inicial. E isso levou a uma pneumonia que acabou levando à sua internação na UTI. Depois da internação, a infecção poderia estar respondendo ao tratamento. Mas ficar entubado durante 3 semanas aumentou o risco de contrair uma segunda infecção. O sistema imunológico do Bernie, desgastado em função do remédio para a sarcoidose, não conseguiu dar conta. A pneumonia inibiu a distribuição de oxigênio pelo corpo, incluindo o coração, o que causou uma parada cardíaca e, por fim, o óbito. Então, a sarcoidose do Bernie foi diretamente responsável por sua morte. Mas eu também me pergunto se a situação teria ficado tão séria se ele simplesmente relaxasse e trabalhasse menos. Ele não achava que dava pra morrer disso. Ele não achava, ele ignorava. Foi mais uma coisa que ele chutou porque ele sempre dizia, chuta! Mas, pois é, ele lutou, mas a sarcoidose venceu. Bernie adorava trabalhar. Adorava. Ele queria e pedia mais. Mas isso era uma faca de 2 gumes. Ele gostava tanto disso que praticamente morreu de tanto trabalhar. Tá me entendendo? O funeral público de Bernard McAuliffe foi realizado em 16 de agosto de 2008 na zona sul de Chicago, a poucas quadras de onde ele cresceu. Gigantes do mundo do entretenimento compareceram para honrar a perda de um dos reis da comédia. Eu me lembro do Bernie como um ser humano incrível, bondoso, divertido, inteligente, carinhoso. Ele amava a família e amava os outros. Era uma ótima pessoa, de verdade. Ele nos deixou o legado de um dos melhores comediantes que o mundo já viu. Para o mundo da comédia, ele deixou a autenticidade dele para o mundo todo, na verdade, porque ele era simplesmente muito engraçado. engraçado. Eu quero ser lembrado por ter sido bom. Ele disse, quando a minha imagem brotar na memória de vocês, que seja com um sorriso. Potato.